Agora vou frasear com força na emoção e na mente inspiração. Uma história vou contar, alegrias relembrar, uma vida de aventuras, fotos, imagens, figuras, inocência e carinho, um menino no caminho de amores e ternuras. Letra B. Bom menino eu sabia a canção de um poeta, fui lutador e atleta do centro à periferia, de Brasília para Bahia, em 90 que cheguei. Na Vila Brasil morei, situação diferente, povo simples, boa gente. Novo lá, aqui ganhei. Letra C para encerrar. Como é puro o olhar de um pré-adolescente, percebendo que é gente, vê-se logo a sonhar, que é sorrir, viver, cantar. Um amor já é ardente, é viver intensamente. Acredita, é otimista, há quem fale que desista de amar eternamente. Nossa, ABC de um adolescente. Muito bom, muito bom. Hoje começamos o Voz Literária de uma forma diferente, aqui com a declamação de um cordel do nosso convidado de hoje, que é o Robson Batista, cordelista, professor também. Já agradeço aí por esse belíssimo cordel. E aqui no Voz Literária, mais uma vez, nós vamos continuar a falar aí sobre o universo da literatura, dos livros, da escrita. E antes de começar, eu quero agradecer ao patrocínio, ao apoio do Colégio de Curso Gauss, que acredita aí no poder transformador da leitura. Então, mais uma vez, Colégio de Curso Gauss, obrigado pela sua parceria, por estar aqui conosco durante todo esse tempo. E, como eu disse para vocês, o convidado de hoje é Robson Batista, cordelista e um grande entusiasta aí dessa arte. Então, eu quero agradecer, seja muito bem-vindo aqui ao podcast Voz Literária. E, para a gente começar, eu sei que muita gente, a gente escuta ouvir falar sobre cordel, né? Vê os cordéis aí pela cidade muitas vezes, mas muitas vezes a gente não sabe a origem, né? E suas características principais. O que é que você pode nos contar aí um pouco sobre como surgiu essa literatura de cordel e em que ela se diferencia de outros tipos de literatura, Robson? Muito bem, já vou responder e deixar um abraço forte para Michele e Juvenal Júnior, né? Isso. Grandes amigos. E foram parceiros de trabalho lá na Copel. Olha aí. A gente tem uma situação muito antagônica quando vai falar da origem do cordel. Porque o cordel, a estrutura é antiga, é medieval. O estilo, propriamente dito, é novo, entre aspas, né? E o que se vê nos livros é que no século XVII, o cordel é oriundo de Portugal, e chega no Brasil, né? Tudo isso. Nós vamos entender cordel, nós brasileiros, eu enquanto filho de nordestinos, nascido no Distrito Federal, mas filho de uma baiana e um piauiense. E neto de uma poetisa de peso, que era minha avó, que foi quem inseriu a poesia. Então nós vamos entender poesia depois de cordel, literatura de cordel, depois de Leandro Gomes de Barros, que é o cara que vai estruturar esse estilo, essa estética que nós conhecemos hoje, que é o cordel brasileiro. Só que aí, Tayane, falar que o cordel veio de Portugal é uma coisa quase que contraditória. É verdade. Por quê? Se você me perguntar se eu conheço algum cordelista em Portugal, eu não conheço. Só tem no Brasil, né? Geralmente, quando se fala literatura de cordel, a gente tem tipo uma literatura regional, assim, mais regionalizada, né? Então, dizer que entrou por Portugal, assim como a maioria dos migrantes, quase tudo entrou por Portugal, porque na Torre do Tombo era tipo uma alfândega para entrar para o Brasil, chamado Novo Mundo. Então, vamos entender que os grandes estudiosos, poetas e artistas, os mouros, os judeus, os árabes, essa galera toda passa pelo crivo da colonização portuguesa, a gente sabe o peso que isso tem, mas eu acho que entra aí, então, essa herança medieval do cordel através de Portugal. Você vai ver uma expressão chamada pliegos sueltos, que é a ideia de versos soltos, que na Espanha já se fazia essas trovas. Beleza? Você vai para Portugal, tem lá tanto instrumentos peculiares como estruturas de quadrinha em que eles faziam cantigas de amor, de amigo, então isso já era conhecido. Agora, cordel, minha irmã, com maxixe, quiabo, com cuscuz e ovo, né? E carne seca, só a gente não vai tem. ter, não. A gente inventou esse negócio praticamente. Eu acho que é isso. Tem muita gente fazendo, inclusive, conclusão de curso nessa área, né, da literatura popular. Hoje a gente não precisa mais falar literatura de cordel. Eu me lembro quando eu comecei a trabalhar com cordel, por incentivo do Zeca Pereira, eu sempre cito ele, porque ele é um grande influenciador e responsável pela literatura em Barreiras. Sim. A gente tinha que ficar falando literatura de cordel. E você pode olhar aqui nos livros, é muito interessante isso. Ó.
literatura de cordel. Mas a gente não precisa mais. Olha só. Porque agora, acho que 2021 teve 2001 teve uma, 2011 eu acho que outra, mexeram na questão da estrutura, dessa questão do orgânico cultural no Brasil, e o cordel agora é considerado literatura. Então Entendi. a gente não está mais à margem. Entendi. Mas a gente já foi considerado os marginais da literatura. E qual é a principal característica, assim, de um cordel? Rima, Certo. né? Métrica, oração e estilo. A gente brinca, né? Rima, métrica, oração e estilo. É meio chato até você começar com cordelista e você mostrar uma obra. Eu também sou cordelista, deixa eu te mostrar. Aí o cordelista vai medir o texto. A gente mede o verso. Se a gente tem um dos versos maior ou menor, e o cordel não mede o verso, você que é poetisa conhece isso, pela estrutura da sílaba gramatical. A gente mede o verso pela sílaba poética. Eu estou numa universidade que tem letras. E quando eu vou conversar com os meus mestres sobre isso, eles também têm dificuldade. Até os mestres têm dificuldade de entender a sílaba poética, porque é difícil a sílaba poética. E essa divisão, ela é mais de alma, de coração e de batida do que de técnica. E como que você aprendeu assim? Você aprendeu na prática, por exemplo, você viu e você começou a fazer, ou você foi dar uma estudada para ver como é que era essa métrica, como é que foi isso? Menina, isso foi interessante. Você está perguntando, todo mundo pergunta, você acredita? Fala, mas como é a métrica? Por exemplo, vamos brincar com métrica. Eu pego esse livro, a história de meu pai, aí eu sempre digo que todo cordel é uma música. Por isso que o repentista, ele diz, ele chama isso aqui de mote. Ele pega o mote. Sim. Aí ele pega isso aqui. Eu declamo. Começa essa narrativa com saudade e emoção. Lembrando meu velho pai, vivo no meu coração. Muita história ele deixou e o tempo se encarregou de me dar inspiração. Umas 7 versos, umas 7. O cordelista pega isso aqui e joga a viola. Começa essa narrativa com saudade e emoção. Lembrando meu velho pai, vivo no meu coração. Muita história ele deixou. E o tempo se encarregou de me dar inspiração. Ele canta. Por que canta? Porque está metrificado. Exato. Mas se não tivesse metrificado, o repentista não cantava. Verdade. Entende? Então, a métrica é uma estrutura que possibilita tanto declamação como cantar em baião, em moda de viola. E aí você perguntou da ideia. Eu aprendi o conceito da sílaba poética, mas foi mais uma coisa de coração. Aí eu desenvolvi a ideia dos dedos. Vou contar uma coisa muito engraçada, vai ficar registrado, minha mãe se acaba de rir. Eu, quando comecei a fazer cordel, eu escrevia muito, produzia muito. Eu queria parar o que estava fazendo para escrever. Estava viciado em escrever. E aí eu ficava debaixo do pé de piqui lá na roça e começava a escrever. Taiane, eu fazia assim, bem assim com os dedos. Eu fazia um verso, aí 7, né? 7 maior, redondilha maior. Aí eu... Agora vou frasear. Aí fazia, agora vou frasear. Aí ficava assim. E eu sei que eu fiquei 1 hora, 2 horas, a gente tinha um pé de piqui na roça e minha mãe ficou de longe me olhando. Às vezes quando ela vinha, olhava, eu vi que ela estava preocupada comigo. Assim, esse menino está batendo nos dedos por umas 2 horas. Aí ela foi perguntar o que estava acontecendo. E eu tentei explicar para ela que eu estava medindo os versos que eu estava escrevendo. Ela até hoje não entendeu direito o que era. Mas eu comecei praticando, batendo nos dedos, até que esse ritmo ficasse na minha mente. E hoje eu não tenho dificuldade. O cordelista que tem prática, a gente já vai escrevendo metrificado. Já vai saindo, né? De tanta prática que você já... Instintivo. Você já escreve na métrica, é incrível. É igual o repentista. O cara não improvisa lá na hora. Eu vou te falar uma coisa meio louca. A NASA tem que estudar esses caras. O cara pega a viola, você dá a ideia, ele cria tudo na hora, metrificado, rimado e com sentido de... É verdade. É incrível. A rapidez de raciocínio. É verdade. Então você começou na prática, no coração ali você sentiu... Coração. Aí a gente erra muito no início. Aí, por exemplo, esse livro aqui veio com alguns erros. Essa história de meu tio teve uns erros também. Tipo assim, um erro minúsculo, mas que os cordelistas não deixam passar. E como é que é para você publicar um cordel? Como é que funciona? É diferente da literatura tradicional? Como é que é? É um livro como qualquer outro, só que ele é mais rápido. Então você não precisa de ISBN para um cordel, você não precisa... Tem alguns quesitos que não é necessário você fazer uma biografia, alguém fazer o prefácio para você. Não precisa. Por exemplo, vamos pegar o primeiro, bem simplesinho, esse aqui. Ó. Então, eu fui lá e claro que na época estava mais difícil do que hoje, né? Sim. Então, eu sempre gosto de dizer que tem pessoas que amam isso. Assim como tem pessoas te apoiando, tem pessoas que me apoiam até hoje. Tem empresários que você fala assim, vou lançar um cordel, não preciso pedir patrocínio. Quanto é que precisa? Aí eles já chegam e ajudam. Maravilha. Eu parei por falta de tempo, mas eu já publiquei muito. Então, assim, eu chegava, tinha a escrita primeiro, né? Como todo poeta, você tem lá um monte de rabisco. E aí eu
levava para os caras corrigir. A gente é muito unido. Cordelista corrige cordelista. A gente aceita o outro dar pitaco. Certo. Mede aí. E eu gostava muito que o Zé Domingo, que Deus abençoe ele, um grande luthier, poeta, de repente, campeão de viola, campeão de várias cantorias, mora em Barreiras, viu? É uma figura para trazer aqui. E aí eu falava assim, Zé, você corrige para mim? Aí ele com todo aquele carinho, aquela atenção. E o repentista, ele foi muito importante para mim, que sou cordelista, porque eles sabem muito, tem muita prática, né, muita bagagem. Aí eles corrigiam. Corrigindo o cordel bonitinho, a gente corria para a gráfica. Aí, claro que nem todos foi na gráfica. Você pode perceber que tem um aqui que tá... Isso aqui eu faço questão de mostrar para as pessoas entenderem a força. Eu assisti uma palestra do antigo governador Jacques Wagner, ele era governador, não estou fazendo campanha para ninguém. Aí o que acontece? Cara, ele falou umas coisas interessantes. E eu lá rabiscando. Aí saí dali. 1 hora depois eu tinha um cordel. E eu estava na cidade de Ituaçu, Bahia. Eu não estava em casa, na casa de um pessoal. Eu falei, preciso de folha de ofício, uma boa impressora e um computador. Tayane, 1 hora, era 3 horas, a palestra dele terminou às 4, 5 horas. Eu fui lá, 6 horas, os cordéis, 7 horas eu estava na praça. Tinha um negócio de saúde e movimento. E ele estava lá no município. Quando foi 7 horas, o que ele falou na palestra já estava no mural do Barbante à noite na praça. Eu, extra! Quem quer uma suma do que foi dito pelo governador da Bahia, já que vai para cordel? E os médicos que estavam lá, que era um projeto grande, com vários médicos e tal, todo mundo comprou cordel. Não é possível, o cara ouviu que o governador já está aqui no cordel. Aí eu botei tudo em rima. Tudo que aconteceu, eu fiz um proletário do que aconteceu. Assim nasce o cordel. E tem que ser rápido, né? Como você falou, porque você ouviu, ali você já teve a ideia, você já passou dentro de toda a estrutura, já imprimiu. Eu só tinha isso na mão, então foi o que eu fiz. Não tinha gráfica, não tinha tempo pra... Eu já fiz muito assim, esses folhetos. Eu já fiz folheto. Tipo assim, a gente está ali num evento de literatura, uma FLIB da vida, né? Tá chegando. Sim. Aí terminou a FLIB ali naquela noite, aí eu tenho a capacidade de ir lá fazer uma suma do que aconteceu, jogar na praça, num pegador, gritar e... Era assim que as pessoas se comunicavam, muitas vezes, através desses informativos, né? E o cordel também nasce como um folheto, por isso que a gente chama de folheto, Sim. porque ele nasce como um folheto. O cara, às vezes, escrevia uma linha, uma lauda só. Delegado foi preso, porque o delegado foi preso? Como que o delegado foi preso? Aí aparecia na feira, você ia comprar uma machixe, a abóbora, tinha um cara lá, anunciando uma notícia bombástica. E aí você levava a notícia impressa para casa. Olha só. Em rima. Daí nasce a ideia do cordel. Muito bom. E eu acho que os cordelistas também, eles têm essa coisa, como eles geralmente declamam os seus próprios cordéis, ele tem essa divulgação que é muito chamativa, né? Quando você vai, por exemplo, numa praça e você declama, todo mundo quer parar para ouvir. Um rapó, né? Porque é muito bonito, né? Quando você escuta uma rima, é bonito. Você para para ouvir. Primeiro que você quer ver se o cara vai errar, né? Você vai esquecer. Você quer ver se o cara vai errar. E segundo que é muito bonito quando você vê um negócio ritmado ali. Então, e o cordelista tem isso, né? Essa coisa de trazer o povo para si, assim, eu acho isso... Patativa deixou isso pra gente. Quando ele abria a boca, era um cara quase semi-analfabeto, e hoje a gente vê as escritas dele, perfeita a estrutura. Quando ele abria a boca, ele emocionava as pessoas, né? Ele tinha esse poder de impactar as pessoas. Ele botava o coração na poesia. Patativa fez isso. E para alguém que tem vontade assim de escrever um cordel, qual dica você daria assim para alguém que quer começar? Corre atrás de uma oficina de cordel. Sempre acontece oficinas, né? Hoje tem professores que dão oficina. A gente também sempre está dando oficina. Acho que na FLIB sempre aparecem as oficinas na FLIB. O Zeca é muito bom para isso, Zeca Pereira. Ele trabalha e vive da literatura. Ele viaja dando oficinas, dando seminários. Eu também recomendo a didática do cordel, que é de Zeca Pereira. A gente tem tanto na ABL como aqui na praça e vale a pena falar dela, porque ela é uma gigante que ajuda muita gente que é cordelista, que é a Eli, que é aquela banca próxima ao Cachorro Quente do Índio. Você pode chegar ali e você acha tudo ali. Ah, tá. Aí tem a didática do cordel, que é muito boa. Eu fiz uma didática também do cordel, eu não tenho mais. E aí para prática, né? Sim, também, né? Ela vai dar o passo a passo. Não é difícil escrever cordel, mas realmente tem que ter, acho que tem que ter um pouco de inteligência orgânica envolvido, claro. Tem que ter aí, sei lá, uma vocação, um dom, mas o exercício, né? Sim, sim. De escrever. Porque com a prática, como você falou, com a prática aquilo vai se tornando mais natural. Isso. Talvez quando você escutar, você já vai, na sua cabeça, já vai vir a coisa ritmada para você colocar na forma. Prática. Aí, né? Criança faz quadrinha, né? Criança faz. Adulto também faz. Agora fazer metrificado, orado, tudo bonitinho. Tem que ter um pouco estudo aí, sim, para fazer uma coisa
na estrutura do cordel, né? Uhum. Além do cordel, você escreve outras coisas também? Escrevo. Eu não comecei com cordel. Engraçado. Então conte aí sua história pra gente saber. É muito legal isso, assim. Eu acho que sempre quando eu falo essa parte, Tayane, influencia. Eu já influenciei muita gente a escrever. Isso é legal. Você tem filhos na poesia, né? A escrita comigo, o cordel entra como uma dor de luto. Então eu tinha perdido meu pai. Você pode ver que o primeiro cordel foi meu pai, que era a figura masculina mais presente. Depois dele era meu tio. E os dois partiram. Então você vê que quando o pai parte, vira um cordel. Quando o tio parte, vira um cordel. Por quê? Porque eu aprendi que se você ressignifica o passado, você decide o futuro com mais força. Com certeza. Então a poesia faz isso. E você deixa um legado, né? Mas antes de entrar no cordel, eu sempre fui um menino muito apaixonado pelos meus professores e professoras de português. Eu era o melhor amigo deles. E eu lembro alguns professores, eu devo muito a eles ali no Prisco Viana, em Brasília. E quando eles começavam a falar de literatura, eu ficava viajando nas histórias. Eu sempre fui muito ligado em fábulas e tal. E eu sempre dei muito valor às verdades que as fábulas e os contos traziam. Aí eu falei, um dia eu vou escrever um livro. E é que eu tinha 15 anos e escrevi um primeiro livro, eu era aluno do Prisco Viana. Tinha dinheiro para publicar, né? Eu tenho esse livro. Aí a gente montou nesse estilo de gráfica caseira e tal. E eu tinha um colega, eu falei, você vai ilustrar e eu escrevo a história. A última expedição, aí eu escrevi a história. E ele coloriu o livrinho e foi um trabalho que virou um trabalho de escola. Aí ali, quando eu vi aquilo pronto, alguma coisa dentro de mim mexeu. Eu acho que o propósito de vida ele já nasce nessas horas. Alguma coisa plantou aqui dentro. E eu continuei com essa ideia. Então, quando eu tinha mais ou menos uns 21 anos, eu comecei a escrever soneto. Eu peguei aula na escola e aprendi a fazer soneto. Falei, legal, e o soneto dá trabalho. Aí fiz o soneto na estrutura certinha, comecei sonetista. Depois poesia livre. Tenho muita coisa, tenho caixas de livros de poesia livre, que eu nunca publiquei. Aí eu comecei a escrever, disparei a escrever. Então, nos momentos de tristeza, de angústia, depois eu conheci a fé. Aí eu escrevi muita coisa, eu pegava a Bíblia, eu tenho muita coisa, aqui deixa eu ver se tem eu tenho muita coisa transformada em cordel, tá na minha mochila, que eu peguei textos bíblicos e transformei em cordel, respeitando toda a canonicidade. E eu comecei a escrever disparadamente. Então, quando eu estava com uns 26, 27 anos, por aí, o Zeca Pereira aparece e ministra uma oficina pra gente dentro do Art Music. Não sei se foi bem uma oficina, mas ele chegou e trouxe o cordel. E eu li um cordel chamado As Confissões de um Drogado. Falei, cara, o cara fez um livro todo na rima. O cara contou a história toda. Como é isso? Aí eu fui conhecer o cordel. Aí o Zeca falou, você podia tentar escrever. Aí beleza. Passaram alguns meses, levei o cordel dele, levei ABC da Política e fui pegando os cordéis do Zeca Pereira e comecei a ler. Ele foi o cara que me inspirou. E aí não é que eu consegui escrever. Aí eu lembro que eu cheguei com esse livro para Nadir Xavier, grande escritora. Falei, Nadir, corrige para mim esse livro. Olha para isso. Ela, mas Robson, eu não sou cordelista. Você tem que procurar um cara que é poeta popular. Eu posso até corrigir, mas pode ser que eu mexa em alguma estrutura, porque aí a poesia popular, a sílaba poética é outra pegada. Aí eu achei, na época, o Zé Domingo e o Zé, que eles corrigiram. E eu comecei assim. Eu tenho muita coisa escrita, muita coisa escrita. Minha autobiografia, ela já está dando 540 páginas. Nossa! Eu não sei como é que eu vou fazer, porque é muita coisa. Então, a escrita, antes de qualquer coisa, da música, da terapia, porque hoje eu sou terapeuta, ela veio primeiro. A poesia veio e ela me nutre. Na minha relação com o divino, com Deus, na minha relação com o próximo, na minha relação com as dores que eu passo, a poesia é um nutriente. É isso. Eu sei que você escreve, cada um tem uma experiência. Para mim também eu penso muito ela assim. Nutre. Então, é uma autorressignificação constante. Eu acho que é isso. Muito bom. E a sua relação assim com os livros de maneira geral? Eu sempre gosto de perguntar sobre livros assim que marcaram a história da pessoa, como é que é isso assim? Eu tô rindo porque eu tô na campanha do Pequeno Príncipe há 40 anos. Como assim a campanha? Foi o primeiro livro que me impactou, foi o Pequeno Príncipe. E aí, Tayane, eu já apresentei mais de 40 livros. E é sempre assim, a pessoa que eu sinto que precisa do Pequeno Príncipe, eu apresentei com o Pequeno Príncipe. E aí sai o filme, né, que dá toda essa... reacende a nossa imaginação, né? Não, é um livro fantástico. O Pequeno Príncipe, eu posso dar uma dica até terapêutica. Quem tem problema com sua criança ferida, lê o Pequeno Príncipe, que a sua criança vai ser curada, e vai pegar na mão do adulto e vai andar com segurança. Olha só. No penúltimo
episódio, teve um episódio, não vou botar aqui qual foi, mas a gente falou sobre biblioterapia. Eu conversei com a Brígida. Brígida, grande amiga. Então tem muito a ver nessa questão aí que você falou, de você pegar, por meio de um texto de um livro, ele conseguir ressignificar momentos ali da sua história, da sua vida. Não é para criança, é para todo mundo. Né? O Pequeno Príncipe, pensa que não é para criança, é para todo mundo. Certo. E como que você vê assim? Porque você já falou, né, que agora é cordel. Mas eu vejo que ainda tem uma separação, talvez comercial, do cordel, né? Porque cordel, por exemplo, dificilmente você vai encontrar em uma livraria. Como é que você vê isso, assim, o papel, o lugar do papel dentro desse mercado que a gente tem? Mercado editorial, de publicação de livro, de divulgação também. A gente vive uma faca de dois gumes, uma espada de dois gumes. A gente vive as redes sociais, a gente está no mundo digital. No mundo digital, o pior e o melhor ficou muito relativo. Esse é melhor, esse é pior, esse é mais caro, esse é mais barato. Hoje, no mundo digital, tudo ficou acessível. Beleza. Mas, sim, continua ainda essa ideia da casta, né? Parece que tem castas literárias. A poesia tal é mais refinada, essa aqui é mais importante, essa é menos importante. Aí a pergunta que não quer escalar novamente. Qual literatura realmente é 100% nossa? Tem que pensar sobre isso, né? Qual é a literatura que realmente ela expressa realmente a cultura popular do nosso povo, do povão? Ponto A. Ponto B. Qual literatura representa as nossas heranças europeias? Qual literatura representa as nossas heranças africanas, né? De matriz? Então, eu acho que realmente tem essa separação, não era para ter. Porque quando você pega uma música, ela é uma poesia. Quando você pega um texto, você tem, mesmo que seja uma prosa, você tem poesia. Porque a poesia ela não se limita. A estética dela é vasta. Sim. O cordel não era para estar ainda na margem ou separado da literatura clássica. Eu acho que a Barreiras é um lugar muito assertivo. Porque assim, hoje eu posso te dizer, eu entrei na Academia Barreirense de Letras enquanto cordelista. Estou lá, cordelista. E eu vou ficar cordelista. Então lá todo mundo entende que eu represento essa cadeira, esse métier. E tá tudo certo. E o pessoal sabe que a gente estuda, que a gente escreve. Com certeza. Coisas, mas tá tudo certo. É literatura também. Então lá a gente conseguiu equilibrar isso. Claro que nós estamos falando uma coisa que às vezes para aquele cordelista que está lá na praça vendendo livro, ele não vai entender isso, ele nem vai se sentir tão digno. Ele vai achar que ele está à margem mesmo. Eu estou ali no Vieirinho esses dias e vi Marcelo, que já é fruto dos trabalhos da gente, né? Eu me sinto assim meio participante disso, o Zeca, principalmente, que ele pegou a oficina com o Zeca. Marcelo é um gigante no cordel. Escreve, tem um traquejo e tal. Já convidei ele para vir aqui, Marcelo. O convite ainda está feito. Aí, então assim, e Marcelo já veio de uma forma boa, porque eu e o Zeca já colocou na mente dele, cara, entra e se valoriza. Não pense que você é menor, que você é bom, você é cordelista. Aí ele já... Mas tem muitos que eu vi que começaram e tinham talento e pararam no meio do caminho, por conta desses estereótipos. Entendi. Isso aí é literatura de gente... É marginal, isso está à margem, isso não dá cartaz. Vai fazer escreva outra coisa, entende? Você não vai vender isso aí. E se vender, vai vender barato. E qual é o problema do barato, Tayane? Tayane, eu já coloquei... O Zeca colocou milhões de cordéis. Eu já coloquei milhares de cordéis nas escolas. Eu vivi do cordel há 3 anos e muito bem. Nos melhores hotéis, com a melhor comida, vestindo a roupa. Criei meu filho praticamente, o primogênito, com cordel. Olha aí. Eu vivi da literatura, só que eu tinha que viajar. Você tem que botar sua cara à frente. Eu ia para as igrejas, para as escolas, para a praça, e eu não precisava de muito. Se eu tivesse cordel e garganta, vamos embora. Rodoviária, dentro de ônibus. Entrava dentro dos ônibus, boa noite e tal, e rima para dentro. Era rima. Rimou, vendeu. Muito bom. Mas é o que você falou, né? O cordel, ele tem uma... E como que você escolhe os temas, assim, para os seus cordéis, assim? Porque o cordel geralmente trata de tudo, assim, desde questões políticas, histórias populares, né, questões cotidianas, também tem críticas sociais. Sim. Como é que você escolhe? Isso vem de um acontecimento, igual, por exemplo, foi o caso que você citou ali da política ali do Jacques, do governador na época, né? Como é que é isso? Como é que funciona para você? Você me fez lembrar uma coisa épica. Eu, levantando a árvore genealógica da família, mexendo lá um dia, eu falei, cara, peraí, que negócio é esse?
E aí eu fui e consegui achar umas informações sobre a nossa família de origem marroquina. E aí o cordel é assim. O cordel é um sismógrafo, então o que você sente, o que você vive, alguma coisa que te chama a atenção, que te marca, você quer escrever. E o cordelista tem isso, a gente escreve o que marca. Eu escrevo muito sobre família, você já percebeu, pai, tio. Sim. E escrevo também muita coisa romântica, assim, eu gosto, porque eu sou bem lírico mesmo. Né? O lirismo está muito presente. As influências da gente são muito líricas. Né? E aí eu lembro que, desde aniversário de pessoas, acontecimentos hilários, eu escrevo. E aí, esses dias, eu coloquei aqui um cordel, fiz um cordel pequeno sobre a história da minha família, falando das mulheres da minha família. Deixa eu ver se eu acho aqui para te mostrar, só um pedacinho. E aí, por exemplo, aqui é um cordel, ó, Desejos, que é, aqui acho que é o que você estava me perguntando. É uma poesia em cordel que, quando eu declamo, não parece um cordel. Porque, inclusive, ela, a vida é o pulsar, a vida é o pulsar. Ela é redondilha maior, mas ela é tão enxuta que não parece cordel. Veja, a vida é o pulsar de desejos e prazeres que nos faz devanear nos olhares e dizeres. A vida é o querer, o amor dos impossíveis, respirar, desfalecer, no tocar lábios sensíveis. A vida é uma fonte dos teus sonhos e desejos. Que a lua hoje te conte do amor-sol todos os segredos. A vida é uma viagem, aqui somos passageiros, desejando que a passagem seja o amor, o verdadeiro. É quadril. Olha só. Fica bem sintético, curto, e acabou a poesia. É, ele é mais curto, né? Aqui sim tem uma origem hispânica. Você vai ver outra origem. Isso aqui é inédito, tá? Nunca vi nenhum cordelista fazer assim. Observe. Se eu deixar você ver que eu já sei de cor. Aí não tem redondilha maior mais. Aí é os famosos hispânicos pliegos sueltos, versos soltos. Por que são soltos? Porque são curtos. E aí eu te provo e aprovo. Sou músico e poeta. Provo para qualquer professor de música e poeta. Aí não é um cordel apenas, é uma valsa. Olha, isso aí só um músico e poeta. Vamos lá. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Eu aprendi a dançar valsa na escola assim, né? 1, 2, 3, 4. Né? Aí veja a poesia que é interessante. Deixa-me olhar. 1, 2, 3, 4. Para os olhos teus. 1, 2, 3, 4. Imaginar. 1, 2, 3, 4. Nos sonhos é uma valsa. É um poeta declamando para a dama em valsa. Deixa-me olhar para os olhos teus. Te imaginar nos sonhos meus. Ele está dançando e está declamando. Eu estou reproduzindo uma coisa medieval aí. 4 batidas. 4 sílabas. Quase ninguém usa isso. E você fez isso intencionalmente, assim, Sim, porque isso foi me explicado quando a minha avó Marília Chaves, que sua memória seja abençoada, me ensinou a fazer. Ela disse, eu vou te ensinar como é que os espanhóis escreviam poesia. Era assim. E essas coisas engraçadas, que quando eu falo na família, alguém, mas minha mãe sabia disso? Minha avó sabia disso? Sabia. Eu fui criado por ela, né? Ela era minha confidente, ela era tudo. Então a gente conversava muito. E eu ficava fazendo as coisas e mostrava para ela. E um dia ela me explicou que os cordéis no Piauí tinham essa pegada. E que esse aí, especialmente, não seguia o padrão. Então ela era uma mulher bastante culta, assim, para ter todo esse conhecimento, né? Não só da prática de escrever, mas tem todo o conhecimento de como era feito. Não pegava no papel. Ela dizia assim, ó, Tayane, eu vou declamar aqui sobre a falsidade da mulher. Aí ela ia embora. Ela não pegava no papel. Ela tinha tudo na cabeça dela. Olha só. Os antigos tinham tudo. Tu vai pegar muita gente ainda viva declamando coisa de cabeça. Enorme. Pavão misterioso. Um dia eu vi uma velhinha, com todo respeito, uma senhora, declamar o pavão misterioso. Aquilo é gigante. É um cordel imenso. Ela declamou. Nossa. Sem pegar no cordel. Eles memorizavam. Porque de tanto repetir aquilo, ouvir, eles memorizavam. E seu processo de memorização também é tranquilo para você? Ou você demora... Ou quando você escreve, você já está memorizando? Como é que funciona? Porque para mim, eu acho extremamente complicado memorizar. Vou ser sincero com você. Eu acho que desses aqui eu não consegui memorizar. Esses que são 86 estrofes, Sansão e Dalila. Esse eu não consegui memorizar. Presidente eu memorizei. Esse eu memorizei. Esse também. E esse. Esse eu não consegui memorizar ainda. Esse também tem muita coisa, porque são diversos. Esse aqui não foi eu sozinho, foi meus alunos. Tá. Alunos do EJA, e a gente... Então, desde o eixo 1 até... Você vai ver que tem várias produções aqui. E esse, menino? Pior cordel que eu já fiz na minha vida. Eu pensei em desistir dele várias vezes. Por quê? Tem um porquê. Na estrutura dele, Tayane, na estrutura tem
um verso para cada presidente. Você em uma estrofe para cada... E uma estrofe, você falar de cada presidente, é muito desafio. Então vamos dar só um exemplo do Kubitschek, deixa eu ver aqui. Por exemplo, eu tinha que falar de Juscelino Kubitschek na página 9. Você vai ver que só tem uma estrofe sobre ele. Certo. Aí numa estrofe eu tenho que falar tudo do cara. Em Poder rima, um poder de síntese métrica. e rimar e ter toda essa... Para não ficar grande, porque são 33 até a Dilma Rousseff. Uhum. Não, deixa eu ver, é até a Dilma, eu escrevi até a Dilma. Juscelino Kubitschek, de Brasília Construtor. 50 anos em 5 obras de grande valor. Na Via Dutra, um acidente de automóvel, de repente, faleceu o desbravador. Acabou. Nossa. Exemplo, General Mato Grosso Central. Getúlio. Getúlio Vargas, um gênio. 15º presidente. Ditador de 3 governos, revolução persistente. Foi quem mais tempo passou no poder que terminou num suicídio de repente. Falei tudo sobre isso. Verdade. Então isso aqui deu uma dor de cabeça. Rapaz. E quando eu coloco uma coisa na mente, eu falei, eu quero uma estrofe para cada um. Aí o Lula ganhou umas 2, né? Porque ele foi um dos últimos. A Dilma umas 2. Porque eram os últimos presidentes em ascensão. Mas tá tudo em rima. Aí o menino que tem dificuldade de estudar para história, ele pega o cordel e Pega um cordel aqui fixa, né? e vai. Com certeza. Nossa, muito interessante, viu? Caramba. Presidente da República. E assim, dá muita dor de cabeça. E outra coisa que você não perguntou, eu vou falar. Quando eu vou escrever Dicionário Aurélio, do lado, se é uma fonte que eu estou transliterando, por exemplo, eu estava com um livro de história do outro lado, pesquisando os presidentes, e Dicionário Aurélio de um lado. E aí vamos escrever. Porque é um processo criativo que exige conhecimento, Pesquisa. né? Então, assim, é um processo criativo que você vai ter, claro, todo o talento, toda essa questão formal ali de como é, mas se você tem que pesquisar para botar ali dentro, né? Eu aconselho os professores a investir no cordel aqui na nossa região, porque no norte a gente vê os meninos aí, eles se destacam muito, principalmente redação de Enem, esses meninos de Pernambuco, Paraíba, Piauí, não brinca não. A gente sabe que o Enem aí é redação. Por quê? Porque quem escreve cordel e produz cordel cria um vocábulo gigante. Você vai falar a palavra vate. Nem todo menino sabe o que é vate. Os vates da poesia. Vate é poeta. É uma palavra que serve para poeta ou um profeta. Né? Então, quando você vê um menino produzindo cordel, ele vai ter um vocábulo gigante. Ele vai ter um vocábulo bacana, porque ele vai pesquisar várias palavras. Que está achando peças para montar um quebra-cabeça. Então tem que fazer rima. Então, tem que buscar fora do seu repertório, né? A grande questão é que a gente tem um repertório. E quando a gente vai escrever, que você não encontra aquela palavra, você tem que buscar. Pesquisar. Onde é que eu vou buscar essa? E aquela palavra que você buscou, ela já vai fazer parte agora do seu repertório, né? Exatamente. Isso é maravilhoso. Incrível, né? E você escreve contos também, né? Escrevo. E sua experiência com contos, como é que é? Professora Leonor, da UNEB, foi quem me deu a primeira injeção. Quando a gente vai para a faculdade, principalmente uma licenciatura, a gente é muito enriquecido, né? E eu sempre digo, a experiência de universidade pública, ela é ímpar. Eu tive várias oportunidades de estudar em universidades particulares e fazer à distância. Mas eu preferi letras, por conta da paixão do propósito de vida com a escrita, eu fui falando, eu tenho que viver isso na sala de aula. E fui. E quando eu peguei algumas aulas sobre a ideia do conto, aí eu falei, gente, isso aqui é legal. E aí o primeiro conto que eu escrevi foi muito engraçado, porque eu peguei um problema que eu enfrentei no meu casamento e coloquei na história de um pássaro chamado João de Barro. Aí eu criei o conto do João de Barro, que é do Contos do Cerrado, o primeiro da academia, do selo da academia. E depois foi o Mistérios do Cerrado, em que eu peguei uma história de criança também e criei o conto do lobisomem da Vila Brasil. Ficou muito legal. Peguei uma história que me assustou muito, me criou muito trauma. Eu tive que fazer terapia por causa desse lobisomem. E coloquei uma coisa cômica. E sintetizei o lobisomem da Vila Brasil enfrentando o meu tio. Foi muito engraçado. Mas o João de Barro ele tem um sentido muito legal, porque ele fala do misógino, do homem ciumento, do homem controlador. E aí eu prefigurei o João de Barro, dei voz ao João de Barro como o marido ciumento, que fecha a casinha e mata a fêmea lá dentro. Entendi. E você pretende se escrever... obviamente você vai continuar com os cordéis, mas você pretende ir para outros gêneros também, além do conto? O cordel conto? é a cereja do bolo, mas eu quero nesse bolo colocar outros ingredientes. Eu quero continuar produzindo outras coisas, mas eu quero ter foco, né? Porque a gente tem que ter um métier e explorar
um estilo para você potencializar mais esse estilo. Sim. Mas eu acho que os registros biográficos e autobiográficos, eles são muito importantes. Até porque depois ninguém vai ficar para semente, Sim. a gente se eterniza no que escreve. Uhum. Aí você pretende escrever a sua biografia. Você falou, né, que sua Autobiografia, autobiografia já tem. Tá, gigante. Esse aí é um projeto de vida, digamos De assim, vida, né? sem pressa, escrevendo e tal. Inclusive você fica procurando assim, não sei se você já passou por isso. Tá, eu vou fazer uma autobiografia. E qual vai ser o nome do livro? Meu nome? Né? Você não sabe nem que nome colocar, porque tem tanta coisa ali, né? Aham. Mas eu fiz uma autobiografia, fiz um negócio legal, eu fiz tipo uma narrativa. Entendi. Fiz uma narrativa dividindo em cenas, cena 1, cena 2 e tal. Porque os capítulos são cenas, né? Então como se fosse uma grande obra de Como se novela. fosse uma ficção, assim, um olhar distante, mas é você que está Eu que escrevendo. estou dizendo, Entendi. Isso, pra ficar uma coisa mais leve, né? Uhum. Então, a gente não precisa escancarar lá que a gente teve furunco, essas coisas. Né? Fala outras coisas, né? Ai, muito bom, Robson. Todo mundo teve cachumba, furunco. Já que você que está escrevendo sobre sua vida, né? Cada um. Mas muito bom, agradeço, Robson, por você ter vindo aqui, tirado esse tempinho para falar para a gente um pouco mais sobre a literatura de cordel, né? Realmente é algo que eu ainda não me arrisquei, assim. Quem sabe, eu acho que eu tenho que fazer uma dessas oficinas aí de vocês para... Inclusive, acho que você ganhou um de presente. Ganhei né? esse. Que você tem. Para eu Eu vou te dar esse aqui me de presente. aprofundar. Você pode ficar com esse Pronto. infantil, que eu tenho 2. Ótimo. Deixa eu ver se tem mais algum aqui que você pode levar para Meu filho mais velho estava empolgado com a literatura que eles estavam vendo na escola. Olha, isso é interessante. Leandro Gomes de Barros, o Grande. Como João Leso vendeu o bispo. Esse aqui você pode ficar que eu tenho dois também. Muito Você bom. perguntou, né? Olha aqui os sonetos. Aqui é a prova do crime. Ó. Uhum. Sonetos. E soneto é difícil de escrever, viu? Eu a já estrutura me é chatinha. arrisquei algumas vezes assim, mas... Esse aqui eu declamei agora, recente. Ó. Esse aqui foi de Barreiras, que a gente fiz o ano passado, mas agora teve um evento ali e a gente trouxe. Soneto de Barreiras. Aqui, ó. Ficou bem legal. Sonetista, né? Soneto de Barreiras. Barreiras na Penha, Arraial, a Barra. Rio Grande, o começo, o fim ele narra. Centro Histórico, Landulfo Alves, a Farra. Cais e Porto, o Paredão e a ponte que amarra. Barreiras, Barreirinhas, Barreira e Barreirão. Oeste vizinha, Desidério, Riachão. Acroás, Chacriabás e Açu, colonização. De Balsa, São Francisco, navegação. Barreiras, minha cidade, o que sei, quem sou. Minha filha, minha mãe, o filho que gerou. Cultura, praça, dueto, a arte, coreto. Barreiras, minha namorada, amada, amor, desejos e devaneios, anseios, minha dor. Canção, verso, a poesia, soneto. Então você vê que a estrutura, soneto, coreto, tá vendo? Terceiros, 2 quartetos, 2 terceiros, rimas iguais, e aqui rimas alternadas. Muito então bom. você, como no cordel, você tem um esquema de rima que você pode Sim. alternar. Agora a estrutura de 13 frases gramaticais tem que ser fiéis. Uhum. Muito bom. Então, Robson, te agradeço por você estar aqui, por você ter apresentado pra gente aí a literatura de cordel, que a gente não tinha falado ainda aqui no podcast. E se você gostou desse vídeo, eu quero pedir que você curta, né, até para outras pessoas do YouTube entenderem que esse vídeo ele tem um conteúdo de qualidade. A gente falou aqui um pouco sobre o processo criativo do Robson na escrita aí dos cordéis, né, até sobre um pouquinho da origem aí dos cordéis, algo que eu não conhecia também, talvez você também não conheça. E aproveito também para compartilhar esse vídeo. Aqui é um canal onde a gente busca dar voz à literatura, aos escritores, principalmente aqui de Barreiras e região. Por isso que eu faço questão de trazer os nossos escritores aqui para dar essa voz, né? Eu acredito que a gente ainda precisa expandir isso muito mais. Então, agradeço por você estar aqui até agora conosco. Agradeço você, Robson. Muito obrigada. Eu também E só rapidinho, agradeço também ao Colégio de Curso Gauss por estar patrocinando, acreditando nesse projeto, tá junto com a gente aí durante todo esse tempo. Acho que eu também faço um apelo a você que é barreirense, a você que é baiano, que o vídeo não tem barreiras, né, ele vai no mundo. Invista em projetos como esse. Ajude-nos a divulgar Sim. a cultura e a arte, né? E Com agradeço certeza. o convite. É a primeira vez que eu venho no podcast. Olha aí. Deixa eu ver, acho que eu não fui no podcast. E para terminar, eu quero te pedir para você declamar mais um Pra gente encerrar. cordel para a gente encerrar. Pronto, a gente está chegando já no aniversário de Barreiras e nós estamos, né, sempre falando de meio ambiente. O mês que vem, abril, é o mês do índio
Então vamos falar de rio, porque antes da gente chegar aqui, os índios já estavam aqui. Né? O Rio Grande, olha que legal. Pronto. Esse é no livro História de Meu Tio, que também é uma maneira de homenagear, porque eu aprendi a pescar com ele. Ele era pedreiro de obras e pescador, e um grande amante do Rio Grande. Rio Grande. Agora vos convido para passear comigo com os olhos e o ouvido atentos ao velho amigo. Nosso lindo grande rio, que no calor e no frio, para histórias é abrigo. No bailar tão majestoso das ondas correndo livre, um fim de tarde glorioso, banhar-me ninguém me preve, pois essa poluição angustia o coração de um poeta que revive. Quando garoto eu banhava no cais de águas tão puras, minha mãe me reclamava por praticar travessuras, pulando do paredão que hoje me traz solidão quando lembro das figuras. Do canoeiro pescador lembro-me e me vem visões, lavadeiras no calor cantando suas canções, expressando a alegria de um povo que todo dia faziam suas procissões. Para o rio logo cedo famílias se dirigiam, pois não tinham em si o medo que hoje as angustiam, de banhar no cais o porto, onde até animal morto os olhares prestigiam. Por favor, meu povo amigo, não vamos deixar sumir o rio que corre perigo de enfim se extinguir. Escassez e poluição é o retrato da agressão a um gigante a resistir. Hoje me encanto com toda a sua beleza, para terminar. Também me vem um espanto quando subo a correnteza, conhecendo novos trechos, revelando os desfechos de sua antiga realeza. Quando menino eu pesquei, com meu tio fui ao rio, muitas vezes mergulhei, fazendo calor frio, pescávamos grandes peixes e eu carregando os feixes, formando um grande trio. Eu, o rio e meu tio. Nossa, muito bom. Obrigado, Robson. Valeu. Muito bom.